Então, gente, caiu, né, a gravação, a reunião, vocês já estão acostumados, como eu disse, sempre entra no mesmo link, e vamos voltar, né? A gente estava falando aí do conceito, né, da parada cardiorrespiratória, a gente viu que é a interrupção súbita aí das atividades cardíacas e respiratórias, tá? E isso, obviamente, pode levar o paciente a óbito, né? Se ele não for atendido corretamente, de forma rápida, pode levar aí o paciente a óbito. E vocês sabem aí o que causa aí uma parada cardiorrespiratória? O que pode estar causando uma parada cardiorrespiratória na vítima? Sabe? Hemorragia, será? Trauma, doenças cardíacas, Sim. afogamento, intoxicação, tá? Tudo isso aí pode estar causando uma parada cardiorrespiratória no paciente. Mas agora eu quero que vocês saibam dos motivos mais específicos que podem levar o paciente a uma parada. Vocês, além de hemorragias, enfim, isso que eu falei, vocês sabem de motivos mais específicos em relação ao funcionamento do coração? Infarto? Não, tô falando disso não, porque existem, gente, principalmente 4 motivos, tá, que podem levar o paciente a uma RCP, né? Ele pode ser acometido aí a ressuscitação aí. Existem 4 motivos, né, que ele vai precisar aí de massagem, 4 motivos mais específicos. Vocês já ouviram falar da atividade elétrica sem pulso? Vocês já ouviram falar de assistolia? Vocês já ouviram falar de taquicardia ventricular sem pulso? Fibrilação ventricular? Vocês já ouviram falar desses 4 ritmos aí? Não. Nunca estudaram isso, gente? Só as 2 últimas que você falou. Fibrilação ventricular, já estudaram? Já ouvi falar, mas não lembro mais. E a outra também. Entendi. Eu vou começar a falar sobre atividade elétrica sem pulso. Só pelo nome, atividade elétrica sem pulso, você já consegue imaginar o que seja? A pessoa sem pulsação? A pessoa tem atividade elétrica, porém ela não tem o pulso ali detectável. Entendeu? Qual a atividade elétrica? Atividade elétrica, gente. Ela está normal? Não, ela tem atividade elétrica, porém ela não está eficiente, senão a pessoa não ia estar numa parada. Tá? Então, na caso da atividade elétrica sem pulso, nesse caso, não há ausência de atividade elétrica. A atividade elétrica, ela tá ali, tá? Porém, o pulso, ele não é detectável. E por quê? Porque essa atividade elétrica, ela é organizada, tá? Ela é organizada, porém, ela não é eficiente. É como se ela não fosse completa. É como se ela começasse o ritmo e parasse, tá? Tanto que no eletrocardiograma, quando a gente vai ali avaliar o eletrocardiograma, a gente vê que existe ali, né, uma atividade elétrica, né, a gente vê que existe, porém, ela não é suficiente para fazer o coração contrair, entendeu? Ela não produz resposta à contração do miocárdio, entendeu? E esse ritmo, ele não é chocável. Vocês sabem o que é um ritmo não chocável? Não. Aí, Júlio, que vai entrar o que você tanto me falou. Não precisa dar o choque, né? Não precisa Aí, dar no o caso, choque. tem que ser a massagem. Só a massagem, tá? A desfibrilação, gente, ela não é indicada em todos os casos de parada, não. Por isso que a gente tem que saber os tipos de parada existentes para saber qual que vale o choque ou não, tá? Porque a desfibrilação, ela é um aparelho, né? Ela vai emitir
ela vai emitir ali atividade elétrica, ela vai ali emitir atividade elétrica através de um aparelho que chama desfibrilador, e esse aparelho ele vai soltar uma carga de energia elétrica dirigida ao coração. Então, tem ritmos que não são chocáveis. Então, ali, quando você está fazendo a RCP no paciente, por isso que eu não falei da desfibrilação semana passada, tá? Porque primeiro eu tinha que falar com vocês quais casos são chocáveis e não, tá? E no caso de uma atividade elétrica sem pulso, onde a gente tem uma contração, uma atividade elétrica mínima, porém ela não é suficiente, a gente não faz o choque, não é chocável. Tá? A gente também tem a assistolia. A assistolia, imagino que seja mais comum para vocês. Vocês sabem o que é a assistolia? A sistolia quando o coração assistólico ou distólico, não é? Do coração Não, aí? não. A assistolia, gente, ali a gente não tem nenhuma atividade, ali a gente não tem nenhuma atividade elétrica. Nenhuma atividade elétrica. Ou mecânica do ventrículo. Tá? Então, nesse caso, a gente tem ali a ausência de qualquer atividade elétrica que o miocárdio, né, possa eventualmente fazer para o bom funcionamento do corpo, não possui mesmo. Por isso que esses casos não são chocáveis, porque não tem atividade elétrica. E quando não tem atividade elétrica, ou a atividade elétrica é mínima, não tem o porquê você dar o choque no paciente. Porque a função do choque eu vou explicar daqui a pouco, mas vocês sabem qual é a função ali do choque, o desfibrilador? É para Eu já falei que ele emite fazer aí, batimento né? cardíaco. Oi? Fazer batimento cardíaco, botar normal? Ele faz ali ter uma sincronia, né? O ritmo voltar ali. É uma carga elétrica que vai ali em direção do coração, fazendo com que o coração consiga bombear o sangue. Esses dois primeiros casos, gente, não é chocável. Agora eu falo dos que é chocável. Né? Fibrilação ventricular, vocês já ouviram falar, vocês já sabem o que é, né? Não lembramos, professor. Então, fibrilação ventricular, pelo nome você já entende, ó, fibrilação é quando a contração do miocárdio ela é incoordenada, tá? Lembra que eu falei para vocês no início da aula, acho que só o Júlio que estava aqui. Eu falei assim, que quando o paciente está numa parada, isso não quer dizer que necessariamente o coração parou. Lembra que eu falei isso, Júlio? Lembro. No caso de uma parada, pode ser que o paciente, o coração dele está ali em funcionamento, porém ele está funcionando mal. E no caso da fibrilação ventricular, é quando o miocárdio está fazendo as contrações de forma incoordenada. O certo não é contrair, não é a contração. É como se o miocárdio ele não estivesse contraindo, mas sim tremendo. Contraindo, tremendo. Entendeu? Então, na fibrilação ventricular, é como se o miocárdio estivesse assim, ó, ao invés de estar contraindo. E ele está funcionando, mas não está de forma eficiente. Então, ele também não está conseguindo aí mandar esse sangue, né, para o cérebro. E o que o choque faz? Ele trabalha normal. Então, mas ele dá um booster. A carga do choque, a carga elétrica do choque, é como se desse um booster no coração, um up, colocasse ele pra frente, sabe? Assim, como se empurrasse. Vai, tipo, vai. É isso que ele faz com o coração. Aí o coração, né, volta a contrair. Então, no caso de fibrilação ventricular, né, o miocárdio, ao invés de contrair, ele é como se ele estivesse, ó, tremendo. E com isso, né, a gente tem ali quando a gente tem fibrilação ventricular, é como se o fluxo, né, não chegasse no volume adequado aí, né, para os órgãos essenciais, para as células, entendeu? Nesse caso, o coração ele não consegue manter o rendimento do volume adequado, tá? Porque o coração ele tá ali presente, a atividade, porém ele tá, ó, ele não está contraindo, porque para o sangue, o coração é uma bomba. Então, para o sangue fluir, né, corretamente, ele precisa estar bombeando.
Agora, se ele tá só tremendo, ele não tá bombeando, então ali a gente tem também déficit em relação ao volume, tá? E então, fibrilação ventricular é chocável, tá, gente? Esse é um ritmo que é chocável. E a gente também tem a taquicardia ventricular sem pulso, tá? Na taquicardia ventricular sem pulso, a gente tem também uma desordem, tá? Nas contrações cardíacas, tá? Mas essa desordem já acontece porque os batimentos, eles ocorrem muito rápido. Não adianta ser rápido, tem que ter um ritmo, tem que ter uma sincronia. Senão também, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, mas o coração, né, quando está ali no caso de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, é como se o sangue estivesse aqui, vamos supor que o sangue é aqui. O sangue está aqui. E como se tivesse uma paredinha aqui, ó. Então, ó, o coração ele tenta, mas o sangue não vai. Porque ele está o quê? Se contraindo de forma ineficaz. Então tem que ter um ritmo, tá? Igual no caso da fibrilação ventricular, né? O coração, ele tá assim, ó. Então o sangue, ele não tem impulso para deslanchar. É como se tivesse uma parede aqui impedindo. E o que o desfibrilador faz? Faz com que esse sangue, ó, flua. Entendeu? E aí na taquicardia ventricular sem pulso, né? A gente também tem aí uma falha nas contrações, né? E aí também a gente tem esse déficit em relação ao oxigênio aí para o cérebro e para os outros tecidos, tá? Então, fibrilação ventricular, tá? E taquicardia ventricular sem pulso são dois ritmos chocáveis. E a sistolia e a atividade elétrica sem pulso não é chocável. Por isso, Júlio, que quando você falou lá da viária avançada, você falou logo do DEA, eu falei, ó, calma aí, porque não é em todos os casos de parada que a gente vai ali fazer a desfibrilação, tá, gente? E vamos falar sobre desfibrilação. Eu vou até colocar a imagem para vocês. Ó, aí tá, não sei se vocês já viram, né? Mas existem também, gente, tipos de desfibriladores, tá? A gente tem o DEA, né? Que é o que o Júlio falou, né, Júlio? Que é o que você conhece. Ele já é um equipamento mais compacto, tá? Ele também é mais prático. E ele é utilizado aí nas emergências cardíacas. Esse aparelho, ele funciona numa tecnologia bem avançada, tá? Então, podemos dizer que ele causa menos dano ao paciente, porque ele dispara uma menor quantidade de energia, que é menos agressiva para o paciente, tá? Então, a gente tem o DEA, que é o desfibrilador externo automático. A gente também tem o cardioversor desfibrilador implantável. Esse, gente, ele já vem com ele com marca-passo, tá? Então, nesse caso, a gente já consegue ver se o paciente tem alguma arritmia, né? A gente identifica os problemas aí mais fáceis com esse cardioversor. E a gente também tem o desfibrilador externo manual, tá? E esse, ele já exige mais um pouco de experiência para você manejar ele, tá? Porque ele é, como disse, ele é manual. Então, ele já não tem ele já não é tão evoluído, tá? Mas ele também é comum em hospitais, em algumas ambulâncias, tá? Então, gente, então vamos lá. Vamos voltar. Agora eu vou falar de primeiros socorros nos principais casos de emergência e urgência, tá? Então, esses primeiros socorros aqui, tá? Ele é feito mais assim por leigos, tá? Ou até por profissionais de saúde que não tá ali com o aparato necessário, tá? Agora eu vou falar no caso de, né, os primeiros socorros no caso de intoxicação, igual o paciente ali que, né, tá ali tá intoxicado por algum motivo, né, medicação, excesso de medicação. Então, assim, o que vocês fariam se uma pessoa estivesse passando mal ali, se tivesse ingerido uma alta dose de um remédio, assim, que é perigoso? Bastante água. Quem concorda com o Júlio? Falem aí, meninas.
Será que é bastante água? Falei, gente, vamos participar. Foi todo mundo embora, professor. Tá só você aqui? Não, tá a galera aí. Falei aí, gente. Vou olhar aqui o bate-papo, vou esperar vocês responderem. No caso de intoxicação, vocês concordam com o Júlio? Sim. E as outras meninas? Eu falei, joga a Thaís, tava aí. Ah, 3P. Então, gente, no caso de intoxicação, a primeira coisa que, se você tiver oportunidade, é identificar qual substância o paciente ingeriu. No caso aí de uma soda cáustica, será? Bastante água, será? Soda cáustica? É, Eu ou sei, ácido. eu trabalhei com o pai de laboratório, eu sei o que corta a soda é o ácido, que o pH é diferente. Mas nesse caso seria o leite. Então, mas a gente está falando aqui de intervenções simples, tá? Vamos Sim? supor assim, uma pessoa que está na sua casa, na rua, alguém te chamou para socorrer que a pessoa, sei lá, ingeriu uma alta quantidade de alguma droga, enfim, seja o que for, intoxicação em geral. A primeira coisa é você tentar identificar o tipo de substância, tá? Porque a segunda conduta é você estimular o vômito, para você expulsar, né, aquela substância, tá? Porém, se for uma soda cáustica, será que você pode estimular o vômito naquele paciente? Será que quando a soda fazer aquele percurso, ela pode danificar ali toda aquela estrutura? Por isso que no caso de soda cáustica, ácido e produtos derivados de petróleo, né, não é incentivado o vômito, tá? Então, a primeira conduta é você, né, descobrir ali qual que é a substância, tá? E se essa substância não for nenhuma dessas que eu citei, é você estimular o vômito, tá? E como é que você estimula o vômito ali do paciente? Você pede para ele beber água, tá? Que a água, ela também vai neutralizar ali a substância e na hora de vomitar, né? O vômito, de vomitar, ali ela vai sair com mais facilidade, a substância, tá? Mas isso aí é num paciente que está acordado. Agora, num paciente que está desacordado, você pode falar para ele introduzir água? Você vai falar para ele vomitar? Não, né? Então, gente, essa medida é no paciente que está em alerta, tá? O paciente que está consciente. Então, você vai estimular o vômito e a água ali, ela vai ajudar nesse processo. Mas, como eu disse, a gente tem que aí, ficar atento em qual substância ele ingeriu, tá? Mas, assim, a conduta assim, mais simples, né, extra-hospitalar seria essa, tá? Agora, no caso de envenenamento por animais peçonhentos. A única coisa que tem que fazer é levar ao médico. Não tem. Será, Júlio? Você acha? Eu acho e tenho certeza. Você tem certeza? Porque se o animal te picou, você vai descobrir qual animal que é. Às vezes você não sabe qual animal que é. A primeira conduta é você levar ele, chamar o 92 e levar. Então, gente, em qualquer situação que eu tô falando, né, eu coloquei até é porque no slide eu deixo muitas imagens, depois vocês quem ver o slide vê, né, que é o seguinte, a conduta é sempre fazer o quê? Vamos usar aí o conceito da primeira aula de pronto-socorro, é você checar o local, né? Porque Uhum. imagina que o paciente foi ali, foi vítima de uma cobra, aí a cobra tá ali perto dele, você vai ali? Não. Se você não tem a destreza ali para manipular aquele animal? Não, né? Como eu falei, sempre a vida mais importante é qual? A sua ou a dele?
A sua, que ao invés de uma vítima, a gente vai ter duas, tá? Então, é sempre checar o local e, assim, sempre vai ter uma pessoa ou outra, tá? Então, você pede para a pessoa acionar o socorro, tá? 192 ou 193. Enquanto isso, você vai cuidando da vítima, preservando os sinais vitais dela, enquanto o socorro não chega. É lógico que a gente sempre tem que acionar o socorro, tá? Mas a gente também, se a gente não saber agir, beleza. Mas se a gente souber agir, a gente não pode só acionar o socorro e ficar lá esperando. Tem coisas que a gente pode fazer sim. Por isso que eu trouxe aqui para a aula de hoje. Inclusive, essa aula é até muito legal vocês estarem passando por familiares de vocês. Porque às vezes vocês são da área da saúde e sabem socorrer alguém, né? Mas se for você que for precisar ser o socorrido, e aí? Né? Então é muito importante sim, a gente também até dissipar essa informação para qualquer pessoa que seja. Tanto aí da massagem cardíaca, tanto aqui nesse caso, tá? Primeiro vamos saber o conceito de animais peçonhentos, tá? O animal peçonhento, ele é classificado, ele é classificado como, né? Durante o ataque dele, ou seja picada ou ferroada, ele libera algum tipo de substância, tá? Que vai entrar no organismo da vítima, tá? E vai ser maléfico para ela. É uma substância tóxica, ou seja, a gente chama de substância venenosa. Então, os animais peçonhentos são todos aqueles que, durante o seu ataque, como eu disse, picada ou ferroada, ele vai liberar uma substância tóxica que vai entrar ali no organismo da vítima e vai poder causar malefícios, tá? E essas substâncias tóxicas são, na maioria das vezes, venenosas, tá? Então, o ideal, é lógico que você não vai ficar ali, uma pessoa foi, né, a pessoa foi, sofreu ali um acidente, né, seja cobra, seja o que for, um animal peçonhento, é lógico que você não vai perder seu tempo ficar procurando ali um animal peçonhento, tá? Que até então, se for uma cobra, uma aranha, como é que você vai pegar ela? Você pode ser até uma próxima vítima. Mas o ideal, se você tiver essa destreza, é capturar o animal, mas não gastar muito tempo nisso. Para até então, né, o serviço de saúde saber qual conduta, né, vai adotar para aquele paciente, tá? Então, assim, você chama o socorro, né? Se tiver alguém, pede para alguém chamar o socorro, pede para o outro procurar o animal por ali, tá? Se você não conseguir pegar, né? Lógico que você não vai mais, tira uma foto, tá? Que pode ali te ajudar. Se o animal estiver por ali longe, tira uma foto de longe, dá um zoom ali. Assim você vai estar ajudando muito o serviço de saúde, tá, gente? E aí sim a gente vai aí prestar os cuidados pro paciente, tá? Mas assim, o ideal é que sempre tenha muitas pessoas. Então, uma já liga ali pro 192 ou 193, o outro já tenta procurar o animal ali e você presta socorro à vítima, tá? Mas se você souber o que fazer, tenta sempre dar prioridade à vítima, tá? Em caso de cobras, né? O que vocês acham que deve ser feito? Lembrando, gente, que o sinal... Gente, tá muito chiado aí, ó. Lembrando que sinal e sintoma é sempre marca de picada, dor, edema, hematomas, febre, sudorese, convulsão, tá? Esses são aí os principais sintomas de picadas ou ferradas por animais peçonhentos, tá? Mas vamos aí. A cobra, ela tá inclusa nos animais peçonhentos, né? Se uma vítima ali, né, a sua família, vamos supor que é na sua casa, né? Alguém que você, né, mora com você foi picado por uma cobra. O que você acha que você pode fazer, além de acionar o socorro e tal? O que você pode fazer para ajudar aquela pessoa até o socorro chegar? Acalmar a vítima, né? Uhum. Porque mais agitada ela fica, mais vai agitar nas veias, né? Sangue na veia, né? E a única coisa que a gente aprendeu um pouco, que você pode dar, não fazer o torniquete, mas você pode deixar ela numa posição que o sangue não corre muito. Isso aí, Júlio. Primeiro, você vai manter a vítima em repouso,
tá? Evitando que ela faça muitas movimentações para que a toxina não se alastre pelo corpo, tá? Para retardar a absorção da toxina pelo organismo, tá? Então, a primeira coisa é, às vezes a vítima fica agitada, não, fica em repouso, porque tem procedimentos sim que a gente pode realizar ali, prestar ali e ajudar a salvar a vida dela. Então, a primeira coisa, fica em repouso, tá? E a segunda coisa, além dela ficar em repouso, além aí, vou olhar aqui na telinha do bate